Agosto de 2024. Senhor secretário, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 26 de agosto de 2024, presidente vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, secretário-geral vereador João Carlos de Santos Melo, no dia 26 de agosto do ano de 2024, às 9h15, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cavalheiro Martins, número 850, São Raimundo, nesta capital, no estado do Amazonas, presidida pelo vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, União Brasil, e secretariada pelo vereador João Carlos dos Santos Melo, republicanos. Presentes ainda as vereadores Iomara Lins Rodrigues, do Podemos, Francisco Carpegiani Vera de Andrade, Raífe Matos Silva Vasconcelos e Marcelo Alexandre da Silva, do Partido Liberal, Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores, Diego Roberto Afonso, Everton Assis e Maria Jaqueline Pinheiro, do União Brasil, Davi Valente Reis, Gilmar Nascimento, Manuel Eduardo dos Santos Assis, Eduardo Assunção Alfaia e Joelson Silva, do Avante, Johnny Carvalho, Rosinaldo Ferreira da Silva e Alonso Oliveira, do Agir, Ivo dos Santos Neto, do Partido da Mulher Brasileira, Márcio José Tavares, Roberto Sabino Rodrigues e Daniel Amaral Vasconcelos, do Republicanos, Jair Oliveira, do Partido Verde, François Verde Matos, Jander de Melo Lobato e Samuel da Costa Monteiro, do Partido Social Democrata, PSD, Luiz Augusto Mitoso, Isaac Tayá, João Kennedy Marques e Robson Teixeira, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, Marcelo Augusto, Eira Correia, Carmen Glória Carrati, Elisandro Bessa, do Partido Socialista Brasileiro, Elan Martins Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, Democracia Cristã, Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido Social Democracia Brasileira, Rodrigo Guedes de Araújo e Lissandro Breval Santiago, do Progressista, William Robert Lausten, do Cidadania, e Thaís Alipe de Souza, do Partido da Renovação Democrática, justificada a ausência ainda do vereador Alan Campelo da Silva, do Podemos. Senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, muito bom dia. Muito bom dia também a todos os funcionários desta augusta Casa Legislativa, aos profissionais de imprensa que nos acompanham no dia de hoje, bem como todos que nos acompanham pelas mídias sociais, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Hoje é dia de nosso grande expediente. Teremos início com um bloco de número 1, onde estão inscritos até o momento os vereadores William Alemão, Capitão Capê, Caio André e Lissandro Breval. Agora também o vereador Rodrigo Guedes. Em seguida teremos o bloco de número 2, onde estão inscritos até o momento os vereadores Isaac Tayá, Elan Alencar, Eduardo Alfaia e Gilmar Nascimento. As inscrições ficarão abertas até às 15h10. Ok, vereadores? Senhoras e senhores vereadores, vamos dar início ao nosso grande expediente pelo bloco de número 1, com o primeiro orador inscrito, o vereador Rodrigo Guedes, pelo tempo de 8 minutos e 24 segundos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras de Manaus. Bom dia a todos. Bom dia à imprensa e também aos que acompanham a sessão do nosso grande expediente da Câmara Municipal de Manaus. Presidente, hoje completa exatos 2 anos que o prefeito Davi Almeida deu a ordem de serviço para a suposta reforma da Feira do Coroado, vereador Ivo Neto. Nós, em 27 de setembro, 27 de agosto, em 27 de agosto
de 2022, a Prefeitura de Manaus, o prefeito Davi Almeida, esteve na Feira do Coroado e assinou ali a ordem de serviço para o início da obra desta feira. Exatos 2 anos depois, simplesmente, nós temos a obra abandonada mais uma vez. Mais uma vez, os permissionários da Feira do Coroado, os feirantes, estão a ver navios, estão abandonados à própria sorte, largados às traças. E isso é absolutamente inaceitável. A obra havia paralisado ano passado, eu estive na Feira do Coroado, em 13 de novembro de 2023, posteriormente a obra reiniciou e parou novamente. Os feirantes, eles simplesmente foram uníssonos, quando estive lá, semana passada, em dizer que estava melhor antes. Simplesmente estava melhor antes. As palavras são contundentes, duras, de indignação, de revolta realmente, porque foi uma reforma, entre aspas, que simplesmente piorou a vida deles. Agora é só poeira, agora é só escombro, agora é só simplesmente restos de obras que estão ali abandonados para os feirantes da Feira do Coroado. Pessoas que estão ali na esperança de levar o sustento para as suas casas, para as suas residências, para as suas famílias, porém, o faturamento, o vereador William Alemão, caiu. Eles estão no prejuízo. E aí a gente quer saber qual é a resposta. Qual é a resposta da Prefeitura de Manaus? Qual é a resposta do prefeito? O que dizer? O que justificar? Por que finge que simplesmente não está acontecendo nada? Por que finge que simplesmente a obra está acontecendo, não está abandonada? Essa resposta, quem precisa, não sou eu, são os feirantes da Feira do Coroado, que estão simplesmente largados à própria sorte. Vale a pena ressaltar, vereador Diego Afonso, vereador William Alemão, vereador Marcelo, que o recurso foi um repasse do governo do estado do Amazonas para a reforma das feiras da cidade de Manaus. E aqui não é opinião, aqui não é um juízo de valor, é fato. É fato apenas. Sequer é algum tipo de manifestação política. É fato. O governo repassou o recurso e o projeto está parado. A feira está parada. E aí a gente precisa saber o que está acontecendo, porque é muito triste ver um pai, uma mãe de família que quer apenas vender os seus produtos, fazer os seus serviços e simplesmente não pode, porque a obra piorou a vida deles. Colocaram ali alguns boxes com alguma cobertura ali que chove dentro deles. E as telhas, supostas telhas, telhado, vereadora Jaqueline, que supostamente seria reformada, simplesmente está pior que antes, chove mais dentro do que fora. É o que dizer? O que alegar? Nós não podemos aceitar, simplesmente, até porque o artigo 31 da Constituição deixa muito claro que é nosso dever e obrigação fiscalizar a Prefeitura de Manaus. Aqui, com todo respeito, tem muitos problemas no governo federal, tem agora, tinha antes também, governo anterior, tem muitos problemas no governo do estado, tem agora, tinha antes também, mas nós somos vereadores. Nós estamos vereadores, na verdade, desculpa. E a nossa função é fiscalizar a prefeitura, dar uma resposta com tantas demandas que tem no município de Manaus. E uma delas é essa, a Feira do Santo Antônio aqui abandonada, Feira do Coroado abandonada. 2 anos, não dá para fazer uma reforma?
porque parou. E a gente volta àquele mesmo assunto. O valor que era em 2021, quando o recurso foi destinado, já não é mais o mesmo. E lá eles chegaram ao absurdo totalmente, inclusive inimaginável, que começaram a obra pela pintura. Qual é a explicação para isso, vereador Ivo Neto? Começaram a obra pela pintura. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu acho que ninguém, em sã consciência, nunca viu. Não precisa ser mestre de obra para saber que obra não se começa pela pintura. Não se começa pelo final, pela última etapa. Se começa pelo início. E aí o fim, a finalização, é a pintura. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi o inverso. E aí o recurso que se foi gasto para pintar já não serve mais, porque aquela pintura simplesmente já está totalmente deteriorada. Então, nós queremos respostas da Prefeitura de Manaus, do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Cadê a reforma da Feira do Coroado? Eu passo a parte ao vereador William Alemão. Bom dia, vereador Rodrigo Guedes. Parabéns pelo assunto. Inclusive, parte do meu pronunciamento também vai justamente para a situação hoje dessa secretaria. Porque, além da questão da má administração do próprio Executivo Municipal, a secretaria ela simplesmente esqueceu qual é o trabalho dela. Hoje, ela valoriza muito mais o informal do que quem tem um cadastro e que tem direito de fazer sua venda dentro das feiras volantes, que tem, vamos falar assim, uma permissão, e simplesmente a secretaria dá muito mais ênfase a quem não tem liberação nenhuma. Isso acontece em todos os locais da cidade de Manaus. Eu estive numa reunião com alguns empresários e, pasmem, esse grupo de empresários fazendo um grande shopping na região ali próximo do Manoa, e eles não conseguem adentrar no negócio deles porque a calçada ficou tomada de ambulantes. Tiveram que fazer uma negociação e comprar a calçada dos ambulantes para poder adentrar no seu próprio negócio. Então, isso é um descaso total da secretaria, que valoriza o informal, mas não prioriza o trabalho dela. Que o trabalho dela é justamente em cima dos feirantes, dos permissionários da Prefeitura de Manaus, e aí você conseguir organizar o restante. Então, parabéns pelo assunto que você traz, porque é isso mesmo. Se coloca hoje, qualquer pessoa chega no centro da cidade, chega no bairro, coloca ali um carrinho de frutas, passa a vender, coloca uma mesa, esse é valorizado pela Prefeitura, e a feira que foi reformada, e o feirante que está lá dentro, que precisa vender os seus produtos, não tem visibilidade, não tem venda, a concorrência se torna desleal até para ele. Então, imagina para o restante. Parte do meu assunto mais tarde vai ser esse. Parabéns pelo posicionamento. Muito obrigado, vereador William Alemão. Acolho a parte de Vossa Excelência e é justamente isso. Inclusive, o centro é o maior retrato disso que Vossa Excelência traz aqui. Tudo que foi feito, os esforços que foram feitos para reorganizar, reordenar o centro, foram por água abaixo, simplesmente, porque o centro foi tomado, mais uma vez, e aqui não é nada, absolutamente nada, e eu tenho certeza, maior que absoluta, de que de Vossa Excelência também, contra o pai de família, mãe de família, que quer o seu trabalho, o seu sustento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós somos totalmente solidários a eles, mas simplesmente não dá, porque não pode, porque prejudica o funcionamento, né? E aí prejudica, inclusive,
corroborando as palavras de Vossa Excelência, aquele que saiu do centro, saiu das ruas para ir para as galerias por conta de um processo de reordenamento do centro da cidade. Ele está sendo prejudicado, porque ele vendia alguma coisa na rua e agora está no prejuízo, na galeria. E aí tem outro vendendo no lugar dele. E aí o que ele fica pensando? Poxa, me tiraram para simplesmente deixarem outro no meu lugar, era melhor ter me deixado, que lá eu vendia mais. Então, eu corroboro as palavras de Vossa Excelência e peço também que seja feito, como já foi pedido aqui por vários vereadores, uma ação de reordenamento do centro, mais uma vez, para permitir que todos que também têm o esforço de se regularizar, de se legalizar, sejam contemplados. Vereador Diego Afonso. Senhor presidente, vereador Rodrigo Guedes, eu não poderia me furtar, porque nós sabemos a realidade que o Coroado vive. O Coroado vive embaixo de lixo. Hoje, logo pela manhã, eu recebi denúncia de vereadores, de moradores do bairro do Coroado, e Vossa Excelência traz mais uma vez à tona a realidade da feira do Coroado. E não é só a realidade da feira do Coroado. Um volume grande de recurso estadual aportado naquela obra, assim como dentre outras, e a obra continua abandonada lá, né? O prejuízo agravando a cada dia dos permissionários, de cada feirante, e assim é a realidade de outras feiras. Quem visita, quem conversa com o feirante é sabedor disso. Semana passada, alguns feirantes estiveram aqui, todos os dias aqui. Eu não sei com que cara é que esse secretário, agora candidato a vice-prefeito, tem cara de olhar para o feirante, né? Porque tem fortes indícios, e aqui o mini-shop da Compensa, a Feira da Compensa, a reforma que fizeram aqui, de superfaturamento, todo mundo sabe aqui, e aí ainda tem coragem de homenagear a feirante, né? Pelo dia que passou semana passada. E aqui eu me uno a Vossa Excelência, mas também denuncio que o Coroado está há mais de 72 horas sem passar nenhum carro da limpeza pública. E os moradores denunciam também, sem se falar nas obras estruturantes que começaram a recapear e não terminaram o Coroado. A limpeza pública também agrava-se todos os dias no Coroado e em vários cantos de Manaus. E aí nós temos aí também recentemente um crime eleitoral cometido com servidores da limpeza pública, mais uma vez, já denunciado por este poder aqui. A mesma operação se repete, da eleição que se passou para essa agora. Denunciado por Vossa Excelência, eu me recordo também. Por isso, cadê os órgãos fiscalizadores? Será que o chefe do Executivo vai continuar fazendo o que quer? Tantas vezes denunciado o aparelhamento da máquina pública, tantas vezes denunciado os fortes indícios de superfaturamento. Quem denuncia aqui, eles cracham, achacam. Daqui a pouco, Vossa Excelência também deve sair algum desses blogzinhos da milícia digital, já denunciado por esse poder. Eu também, com certeza. Já espero isso. Mas como a falta de credibilidade desse pseudo e a história nossa, ninguém apaga, eu vou continuar servindo e fiscalizando em nome daqueles que outorgaram a procuração ao meu mandato e me uno a Vossa Excelência e, principalmente, aos moradores, aos feirantes, aos moradores do Coroado e a cada feirante da feira, que esse sim merece o nosso respeito e o nosso mandato aqui na Câmara. Eu tinha a dizer e contribuir o discurso de Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Diego Afonso. Eu acolho a parte de Vossa Excelência. Inclusive, também, muito bem lembrado, o problema do lixo acumulado no Coroado.
Até porque no Coroado e no Ouro Verde, que é Coroado, nós temos um problema gravíssimo de lixeiras viciadas lá. Não que não tenha no resto da cidade, mas lá tem algumas que estão fazendo aniversário também. E aí, muito bem lembrado também, vereador Diego Afonso, que, mais uma vez, Manaus se deparou com o crime eleitoral cometido pelo prefeito, mais uma vez, vereador Lissandro, com os garis, 3 vezes. O prefeito pode pedir música no Fantástico já, sobre isso. E aí a gente se pergunta, cadê realmente o TRE? Cadê o MP? Com todo o respeito que nós temos às instituições. Mas vai continuar? Isso mostra que o poder de educar da pena não está funcionando, porque aplica-se uma multa de 5 mil. Isso não é nada. Isso não é um jantar dele, do prefeito. E fica por isso mesmo. Gari não é massa de manobra. Gari não é massa de manobra para ficar sendo obrigado a ir para evento, ainda que seja confraternização. E eles são obrigados, inclusive com ponto. E aí, Diego Afonso, vereador, quando tem um dia sem coleta, sabe por que vereador? Eu sei. É porque eles vão lá para aquele evento, num domingo, num sábado, e conta como um dia de trabalho. Eles têm uma folga no outro dia. É isso que acontece. É exatamente isso. Então, por isso que a gente está vendo o lixo acumulado na cidade. Mas acolho a parte de Vossa Excelência. Vereador Lissandro Breval. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. Parabéns pelo assunto trazido. Mais uma vez, vereador, a Feira do Coroado, o atraso da obra, o descaso da prefeitura, vem a pauta aqui na tribuna, nesse grande expediente. O que a gente percebe é uma total falta de informação. Você anda lá na feira, nem os permissionários sabem o que está acontecendo, fizeram uma pintura, a gente anda lá, tem umas obras com tijolo parado, meses e meses, dinheiro público mal empregado, e aí cabe uma observação sobre essa secretaria da prefeitura, que tem responsabilidade em gerenciar, organizar as feiras, mas também tem a função de atuar no setor primário, que é um setor importantíssimo, pode gerar emprego e renda para a nossa cidade, mas o que a gente percebe, infelizmente, é uma grande lambança. A gente vê o secretário, que é o comentarista de secretário, aí o principal secretário que ele comentava saiu, e agora ele é comentarista de obra. Ele é secretário da prefeitura, ele é pago com dinheiro público, mas ele anda em asfalto, ele anda em erosão, ele faz vídeo, tudo pago com dinheiro do município. É uma farra. Virou a festa das redes sociais, a prefeitura. O mundo encantado. Cada dia se superam, cada dia... E aí acontece uma questão dessa, um ano de obra atrasado, pessoas sofrendo, pessoas estão deixando de gerar valor para a sua família, estão trabalhando ali no meio de poeira, de resto de obra, e a Prefeitura de Manaus não faz nenhum tipo de observação, não faz nenhum tipo de... A gente precisa cobrar aqui, precisa ser aprovado aqui, primeiramente. Até peço para o líder do prefeito para que a gente faça amanhã um requerimento e seja aprovado informações. É uma questão de respeito àqueles permissionários, respeito à população do Coroado, que tanto usa ali, e outras pessoas de vários lugares ali, de bairros ao redor, também usam. Não pode ficar no descaso, na falta de informação, e a lambança correr solta, como está acontecendo. Obrigado pela parte. Tenho dito, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Lissandro Breval. Também acolho a parte de Vossa Excelência e quem precisa realmente dar resposta é a população. Nós estamos aqui para falar, para cobrar, essa é a essência do parlamento, mas são eles que estão aflitos. A nossa vida está boa aqui. Digo, ninguém está passando nenhum tipo de necessidade. Isso é fato. Agora, eles estão. Porque o faturamento, vereador, os relatos é de redução de até 80% do faturamento na feira do Coroado. Pessoas que já ganhavam pouco estão na situação de penúria agora, o que nós simplesmente não podemos aceitar. Então, acolho a parte de Vossa Excelência, vereador Lissandro Breval, e realmente precisamos dessa resposta da Prefeitura de Manaus. Vereadora professora Jaqueline. Eu queria parabenizar o senhor pela temática, e realmente a gente tem acompanhado, a gente anda na cidade, você, principalmente em época de campanha, você vai andando em todos os cantos, você encontra alguém com satisfação ou insatisfeito. É fato que a gente tem visitado a Zona Leste, o pessoal reclama muito do Felipe Dal também, do shopping. Aquele shopping está praticamente falido, não existe mais ninguém, por conta do viaduto que está construindo, mas não deram nenhuma alternativa para aqueles moradores, aqueles permissionários. E o que falou? Que iam pagar um valor para compensar a baixa nas vendas, né, enquanto durasse a obra. E o que a gente vê hoje que pagaram realmente a primeira parcela e até hoje nunca mais. Então, a gente também escuta muitas mulheres, que são as mulheres que são permissionárias, a maioria ali vive daquele movimento que hoje não tem mais. E essa medida compensatória que deveria chegar para suprir, né, pelo menos em parte, essas necessidades das permissionárias, não aconteceu. Então, é mais uma história para boi dormir. Né? Eu digo que a gente precisa cumprir as palavras da gente. Então, a feira, o comércio, ele movimenta a cidade. Ele gera emprego, renda e também facilita a vida do morador que quer comprar, porque você vai numa feira ali, tem tudo. Aquele shopping, na verdade, ele oferece muitos serviços. E hoje está praticamente abandonado, porque as pessoas não têm como chegar lá e também não tem como repor mercadoria, porque não tem venda. Né? Então, é um projeto que possivelmente esse projeto de construir ali seria bom, mas a promessa que aconteceu de pagar para suprir a ausência de vendas não aconteceu. Então, a gente pede aqui que reveja essa situação, porque são muitas mulheres permissionárias ali também, homens e mulheres, mas que todo mundo está abandonando, fechando e é fiscalizado direto. Se não tiver aberto, aí perde a permissão de uso, né? E, na verdade, como é que fica aberto sem vender nada? As pessoas pagam para ir de ônibus, pagam para voltar, pagam almoço, pagam janta e não vende, porque não tem ninguém indo para ali, né? O certo é dar o recurso que prometeram e também dar alguma facilidade para essas pessoas, né? Então, parabéns pela temática. Realmente, o Santo Antônio está parado aqui. Essa feira que movimentava muito também. O Coroado, que eu passei também por lá ontem, muito lixo na frente da feira, que parecia que um vendaval voou tudo ali. Outra coisa que eu acho interessante, o Gari, ele tem um dia de folga, né, quando ele vai para a festa. Mas o professor que tem o direito a HTP, ele não tem o direito até hoje. Nós não conseguimos fazer com que a HTP, a hora de trabalho pedagógico, fosse realmente cumprida. Né? Não tem ninguém que possa dar uma folga para o professor, que não é folga, é direito, para ele fazer o planejamento, porque a hora de trabalho planejado é o planejamento do professor, que ele não tem esse direito. Né? A gente luta há anos, né? E nós não tivemos nenhuma sinalização de que isso iria acontecer, que todos os segmentos da educação teriam essa HTP. Só tem de sexto a nono ano, mas o de educação infantil e primeiro segmento do ensino fundamental não tem HTP até hoje. Então, aproveitando o momento que, para uns, as coisas acontecem, para outros, não. Tenho dito. Acolho a parte de Vossa Excelência, a vereadora professora Jaqueline, e também corroboro no sentido de que o próprio Shopping Felipe Dal, sábado, todos nós vimos, passou por aquela situação, os permissionários, de ficarem sem energia e perderem toda a venda do sábado. Já é dramática a situação deles. E aí a gente tem mais um requinte de crueldade
do corte ali da energia e muitos deles, inclusive, perderam seus produtos de venda perecíveis. Então, é realmente inaceitável, porque o óbvio é que a obra do viaduto, em frente praticamente ao shopping, simplesmente iria afugentar os consumidores ali que pretendiam ir ao shopping. Ninguém quer ficar 40 minutos, 50 minutos para ir em um estabelecimento comercial, para fazer uma compra. As pessoas fugiram de lá, e aí não teve compensação para eles. É mais um retrato dramático dessa situação dos permissionários da cidade de Manaus, que eles esperavam realmente que, pelas promessas e pelas supostas origens, vereador Diego Afonso, de A, de B, as coisas seriam diferentes. E foi muito pior, né? Piorou. Piorou para os feirantes, para os permissionários da cidade de Manaus. Feirantes dos mercados, das feiras, e para os permissionários das galerias e também de espaços públicos da nossa cidade. Então, nós queremos a resposta. Cadê a reforma da Feira do Coroado, que, diga-se de passagem, custou R$1.995.000. E 40 centavos. Eu acho que só gastaram os 40 centavos. Muito obrigado, presidente, tenho dito. Obrigado, vereador Rodrigo Guedes. Com o término do vosso discurso, convido agora o próximo orador inscrito neste grande expediente pelo bloco de número 1, o vereador William Alemão, pelo tempo de 8 minutos e 24 segundos, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, nos escutando. Presidente, eu tenho dois assuntos. Um vai ser bem curto. Inclusive, tem um vídeo tão curto quanto o assunto, mas de muita importância. O primeiro deles é ali no Novo Milênio. No Novo Milênio, eu ouvi várias vezes a prefeitura falar da parte de infraestrutura, recapeamento e asfalto. Mas fresa, dentro da cidade de Manaus, ali naquela região, é um desrespeito muito grande para todas essas pessoas que estavam esperando um asfalto digno para poder entrar e sair de suas casas. E, na verdade, a prefeitura foi lá e jogou uma fresa em cima, e por isso ficou. Então, que a secretaria volte lá no Novo Milênio e termine o trabalho e troque essa fresa por asfalto digno. Esse era o primeiro assunto. O segundo assunto, como eu já falei antes, vereador Rodrigo, tem a ver com a Secretaria de Feiras e Mercados, porque eu já trouxe esse assunto aqui antes, sobre a Rua Ferreira Pena. Já trouxe. A Rua Ferreira Pena, alguns empresários foram lá, alguns deles com financiamento, investiram, mudaram a cara da rua, uma rua que ninguém podia andar lá à noite, senão ia ser roubado. Começaram a fazer esse trabalho forte, sem nenhum apoio público. E hoje, volta uma situação, vereador presidente Caio, uma situação, inclusive, que me colocou aqui como vereador, que é o desrespeito dos órgãos fiscalizadores. Para vocês imaginarem, tem um vídeo aqui que mostra o que acontece na cidade de Manaus e as autoridades simplesmente não enxergam. Eu tirei o áudio e tirei também a legenda para não fazer propaganda de vagabundo. Mas isso aí aconteceu ali próximo do morro, a região, inclusive, que o prefeito mora. 10.000 jovens reunidos, sem nenhum tipo de segurança. E aí ele fala, chega as pessoas de caminhão, chega as pessoas de van. E ele completa ainda com uma palavra muito usada dentro do pessoal do movimento, que todo mundo sabe como é que está hoje na cidade de Manaus, dizendo que não faltou para quem quisesse ir lá. Isso não teve uma fiscalização, isso não foi fechado, isso não parou, continuou a noite inteira.
e já tem convite para o próximo final de semana. Enquanto isso acontece no centro da cidade, o mesmo centro da cidade é visitado pela polícia, pelas secretarias, e saem fechando os bares, cortando cadeado de instalação elétrica para ver se não tem gato, como se todo empresário da cidade de Manaus fosse bandido. Isso me colocou dentro do plenário e eu não vou me calar. É inadmissível que uma autoridade policial entre no estabelecimento, não se identifique, mande para a som ligar as luzes e desrespeite todos que estão ali dentro. Quem paga o salário dos policiais, os salários nossos de vereadores, são os empresários da cidade de Manaus. São eles que pagam os impostos. E não é possível, com uma secretaria que nem a SEMAC, que eu já conversei inúmeras vezes com o secretário, não vá no centro e organize aquela bagunça. Porque a responsabilidade do empresário é da porta dele para dentro. Agora, da porta para fora, do jeito que está lá, é responsabilidade da Prefeitura e do Estado. Mas não, é mais cômodo para um CICC ir lá e fechar o estabelecimento do que realmente organizar a rua. A baderna, o tráfico. É mais fácil. Como eu já ouvi inúmeras vezes, a gente vai fechar o estabelecimento porque tem CNPJ. Enquanto a Secretaria SEMAS, por exemplo, do município, tem 2 anos que não dá licença. Nem vai visitar para fazer a licença prévia. Esse tipo de cidade que a gente vive, onde se fecha o estabelecimento, que tenta se regularizar, que gera emprego, que paga imposto, mas deixa o informal, que muitas vezes, quem vocês acham que patrocina esse tipo de evento? Quem vocês acham que patrocina esse tipo de evento? Então, não aceito. Dou uma parte agora ao vereador Johnny. Senhor presidente, o vereador William Alemão levantou uma grande questão aqui, uma situação recorrente mesmo, que vem acontecendo lá nesta praça, localizada lá na Manaus Moderna, atrás da 7 de setembro, né? O ex-presídio, o antigo presídio. Mas eu quero dizer, vereador, que de sábado para domingo, 5 horas da manhã, eu estive lá com a polícia, e a polícia desarticulou e acabou com essa festa. Só que a situação toda é que realmente é uma situação revoltante, porque a polícia vai, tira, eles dão tempo, aí daqui a 1 hora, 2 horas, eles voltam de novo e fica aquela situação. Mas eu acho que agora, nesse exato momento, a situação vai se resolver. Por quê? Ali naquela situação, ali só tem gente boa, né? Para não falar o outro lado, só tem gente boa. Ali eles usam drogas, ali eles se matam ali, todo sábado tem briga, tem confusão. Só que a polícia militar sozinha ela não consegue resolver, porque tem várias questões ali. Tem várias questões. Mas eu compartilho o mesmo sentimento, na mesma esteira, e eu me comprometo com Vossa Excelência em fiscalizar lá, sábado, com os órgãos de segurança, para ver se a gente consegue resolver essa situação, porque só de denúncias, eu venho recebendo mais de 30 denúncias, só nos finais de semana, de moradores daquela área, que não conseguem dormir com essa baderna toda. Então, compartilho aqui, parabenizo o senhor por ter trazido essa pauta a esta casa. Mas me comprometo com os órgãos de segurança, com os órgãos da Prefeitura de Manaus que vão fiscalizar em tentar resolver isso da melhor forma possível e dar uma resposta que a população tanto precisa e almeja. Muito obrigado. Obrigado pela parte, vereador Johnny. Então, já que Vossa Excelência está falando
que se compromete junto com as secretarias do município também, aproveite e leve essa questão para a Secretaria de Feiras, para ela organizar a Rua Ferreira Pena. Ninguém está dizendo que é para tirar os ambulantes e acabar com... Não. Só que hoje é insustentável. Hoje, basta você parar o seu carro, abrir o porta-mala, começar a vender bebida alcoólica sem nenhum tipo de fiscalização, com som alto, e aí fica do jeito que está aquilo hoje. E aí quem é punido? Quem é punido foi quem fez investimento, que paga aluguel, que paga funcionário, que paga impostos. E não pode ter. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Se vai acabar uma festa porque está incontrolável, acabe-se a festa, com todos envolvidos. Agora, punir somente um lado não está certo e eu não vou concordar com isso. Nós precisamos de ordenamento. Eu já ouvi algumas vezes o prefeito, alguns secretários dizer que precisamos salvar o centro da cidade. E aí, quando a iniciativa privada faz um movimento justamente para melhorar o centro da cidade, para dar vida ao centro da cidade, a prefeitura não faz a parte dela, que é organizar, que é chegar lá e dizer, olha, aqui vai poder ter tantos vendedores ambulantes, aqui vai poder ter tantas coisas, a partir de tal hora para o som, e a partir de tal hora tem que ir embora. Só que não faz isso, porque na cabeça de quem está fiscalizando, é melhor ir lá e fechar o estabelecimento, respeitando todo e qualquer empresário da cidade de Manaus, do que fazer o trabalho da secretaria, que é organizar. E eu vou falar ainda um pouco mais, vou já lhe dar uma parte, vereador Alessandro. Durante todas as reuniões de grandes eventos e médios eventos do Carnaval e festas juninas, é colocada uma grande reunião no CICC, onde vão os órgãos responsáveis pela fiscalização. E eu nunca vi, em nenhum baile de carnaval, a presença da Secretaria de Feiras ficar lá pelo menos até as 10 da noite. E aí depois se perde a mão, os ambulantes invadem tudo, e quem é culpado é o organizador do evento. Passo a palavra ao vereador Lissandro. Presidente, sei que eu já estourei um pouco o meu tempo, mas vou já finalizar. Obrigado pela parte, vereador. Mais uma vez, o centro sendo pauta aqui, né, e anos aqui, cobrando uma mínima movimentação. O senhor falou de ordenamento. Um dia desse, eu vi o show das redes sociais, e aí tinha van, e tinha secretário, e tinha o comentarista do secretário, o comentarista do secretário também estava lá, e estava o secretário da Feiras e Mercados. O que aconteceu? Eles tiraram os ambulantes de cima da calçada e colocaram para o meio da rua. E foram embora. Não tem fiscalização. Hoje tem barracas, de camelôs que tem moradias dentro, tráfico de droga. A prefeitura não fiscalizou. A prefeitura deixou de lado essa pauta do centro. E aí é importante a gente falar, os movimentos fizeram um investimento no Mirante, falando que isso ia ser a resignificação do centro. Eu ouvi várias vezes isso aqui. Mas a população que mora no centro, o empreendedor que todo dia tem que lidar com os dependentes de droga, de álcool, tem que lidar com um total abandono, o empreendedor que está ali na frente da sua loja, que já não consegue mais nem entrar na loja, porque o número de camelôs se perdeu, não tem fiscalização. Nós tivemos aqui audiência pública, várias audiências públicas sobre isso aqui, e o que a gente escuta é um pedido de socorro de quem está gerando emprego, gerando renda, quem está gerando carteira assinada, que não consegue ali deixar sua loja mais aberta porque tem uma chapa em plena rua de comida. É um absurdo isso. E a prefeitura não faz nada. A gente sabe que é um problema complexo.
sabe que é um problema social, sabe que tem uma pressão social ali, e sabe que tem que ser multidisciplinar ali. O que nós estamos assistindo ali é a movimentação da CDL, da ACA, e aqui do próprio governo do Estado, e a Prefeitura, que tem uma função primordial, que é fiscalizar, fazer o ordenamento, dar condições ali de trafegabilidade, buraco, bueiros abertos, muita sujeira, não faz nada. E a situação só agrava. A gente vê indícios, né? A gente vê ali, como o senhor falou, empresários se unindo para tentar renascer essa chama do centro, tentar renascer esse cartão postal, essa identidade da nossa cidade, que, infelizmente, está abandonado e jogado de lado por essa gestão que só faz prometer, 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 só faz fazer vídeo, só faz um show para as redes sociais, mas a efetividade das ações, da mínima ação, não fazem. E quem está sofrendo é a população que mora no centro e o empreendedor. Tenho dito. Obrigado pela parte, vereador Lissandro. Já me encaminhando para o fim, Vossa Excelência traz também essa situação que não é diferente. Eu já denunciei nessa casa que a Prefeitura de Manaus enaltece o ambulante, enaltece o comércio informal, e aí não mostra que, enquanto está lá 3, 4, 5 vendedores ambulantes na calçada vendendo, o estabelecimento comercial atrás está fechado. Porque não tem nem acesso mais. Esse tipo de organização no centro da cidade vai simplesmente acabar de vez com o comércio, com o serviço, ou então que o Executivo Municipal mude a lei e libere todos os estabelecimentos de ter alvará, de pagar IPTU, porque é isso que acontece. Se é para ter 2 pesos, 2 medidas, então que seja exatamente assim, porque é o que vai acontecer. Tem muito estabelecimento hoje, empresários dizem, não, vou fechar a loja, vou entregar o ponto, vou abrir uma barraca na frente da loja. E aí eu vou vender. Porque é mais vantajoso ser informal, é mais vantajoso ser tratado como informal do que como empresário. Era esse meu assunto de hoje. Muito obrigado, presidente. Bora para cima. Obrigado, vereador William Alemão. No término do vosso discurso, convido agora o próximo orador inscrito, vereador Lissandro Breval. Pelo tempo de 8 minutos e 24 segundos, vereador. Declino, senhor presidente. Com o declínio do nobre vereador Lissandro Breval, encerramos o bloco 1 no dia de hoje. Portanto, daremos início ao bloco de número 2. Com o primeiro orador inscrito, vereador Elan Alencar. Com o declínio do nobre vereador Elan Alencar, convido o próximo orador inscrito, vereador Eduardo Alfaia. O vereador Eduardo Alfaia acaba de declinar também no vosso discurso. Convido agora o próximo orador inscrito, vereador Raulzinho. O vereador Johnny está ali dando uma entrevista. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos da imprensa. Fui chamado antes do Kennedy, que eu ia pedir para colocar um vídeo na tela, porque a gente tem que aclarar as coisas nesta casa. É do parlamento, nesse período, praticamente, quando os lados e os partidos fecham as filiações, alguns parlamentares tomaram algum tipo de postura. Eu posso dizer que, no início do meu mandato, eu visitei
muitos pronto-socorros nessa cidade. E, através dessas visitas, vi também muitas coisas erradas que estavam lá dentro. Mas a gente não pode deixar de frisar o acontecimento de ontem, vereador Eduardo da Faia, onde uma mãe vai à maternidade Ana Braga e tem o filho no corredor do hospital. Isso demonstra o caos. Eu, como vereador da minha cidade, eu creio que todos os vereadores daqui, os 41, todo dia recebem mensagem nos seus WhatsApps, através do seu Instagram, através das suas redes sociais, de pessoas pedindo socorro. Que o seu filho está precisando de um exame, não tem como fazer, para poder fazer uma cirurgia. Bolsa de colostomia não tem. Fralda não tem. Medicamento não tem. E a gente se depara com uma imagem tão triste. Claro que a gente tem que se alientar que em todos os governos pode haver falhas. Mas a gente não pode se furtar de falar à população a falência da saúde pública, do Estado. E é importante frisar que nós temos duas saúdes na cidade de Manaus. Uma é a saúde básica, onde as pessoas podem entrar através do aplicativo e vai ver lá a quantidade de medicação que tem, mostrando transparência. Quanto do outro lado, a SEMA, que é fornecedora de medicamento do Estado, só Deus na causa. Só Deus na causa. Enquanto isso, pessoas que poderiam, de alguma forma, contribuir e levar isso até o governador, preferem dar tapinha nas costas. A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de falar isso. As imagens falam por si só. Creio que alguns vereadores vão fazer questão de colocar o vídeo, que eu cheguei e fui pego de surpresa no lugar do vereador Johnny. Eu, como vereador da minha cidade, todos os dias sou cobrado por ineficiência, vereador Everton Assis, do Estado. Sou cobrado pela questão de cirurgias, sou cobrado pela questão de exame de alta complexidade, sou cobrado pela falta de atendimento dos pronto-socorros. E a população tem que saber que isso não é responsabilidade dos vereadores, isso é responsabilidade dos deputados estaduais, isso é responsabilidade do governo do Estado. Agora é dentro da nossa cidade. Vimos uma grande operação da polícia, lá no 28 de agosto, onde estava surrupiando o dinheiro da saúde. Quantos escândalos! Quantos escândalos no atual governo? Quantos secretários saiu com suspeita de roubo, de roubalheira? E quantas pessoas estavam morrendo e sofrendo, gente surrupiando o dinheiro que era para cuidar dessas pessoas? Não dá. Não dá para se calar. Não dá para se calar. Queria passar a palavra ao novo vereador Elan Alencar. Elan. Alan. Agradeço a parte, vereador Raulzinho. Eu venho trazer também, em relação à saúde, alguns fatos, alguns números
em relação à saúde do Estado, a qual o senhor falou, vereador, e o senhor falou em responsabilidade. Eu tive uma fala uns dias atrás, um mês atrás, que eu não gosto de usar o termo culpa, eu também gosto de usar responsabilidade. E eu fiz um resumo consolidado para trazer para os senhores vereadores, quem estiver nos assistindo, de como está o atendimento hoje da saúde do Estado e por que está assim. E esses dados são do primeiro semestre desse ano, vereador, de 2024. Nos 3 hospitais pronto-socorros infantis foram atendidas 111 mil crianças, 111.022 crianças. Destas 111 mil, 69.769 foram classificadas, classificadas como azul e verde, quem é da saúde sabe, de baixa complexidade. Ou seja, era perfil de saúde de atenção básica, ou seja, era para a prefeitura estar atendendo. Mais da metade, de 111 mil para 69 mil, a gente está falando bem mais da metade. Aí nós vamos agora para os hospitais adultos, pronto-socorros. Primeiro semestre de 2024, os hospitais do governo do Estado atenderam 149 mil pessoas, sendo destes 46.500 de atenção, que são atenção básica, atendidas pelo Estado. Isso são números, isso são fatos. Se vocês pesquisarem e trazerem novos números para me mostrar, mas esse é o número da rede de saúde pública do Estado. Então, vou fazer um resumo. De 111 mil crianças que o Estado atendeu, 69 mil era para ter sido atendida pela Prefeitura. Porque uma criança hoje, se ela tiver uma febre, uma crise de convulsão, ou cair, tiver qualquer ferimento simples que seja, se for depois das 7, 8 horas da noite, para onde é que vai? Para onde é que essa mãe vai levar? É para o pronto-socorro, é para o 28, é para o pronto-socorro da criança. Uma coisa simples. Da mesma forma, os adultos. Aí é muito fácil falar da fila dos CIRREGs, falar que falta material, e não falar que a Prefeitura também vem deixando de fazer a sua parte. Isso aqui dá uma média de cada 3 pacientes, dá uma média que 1 a 1,5 eram de cada 3 pacientes que o Estado está atendendo, de 1,2, 1,5 era para estar sendo atendido pela gestão de saúde municipal. Isso são fatos, isso são números. Então, assim, eu não estou aqui defendendo o lado A, do lado B, eu estou trazendo números. E volto a falar, a saúde do Brasil está doente. Então, é um problema do governo federal, o governo estadual também tem a sua responsabilidade, mas a Prefeitura não está isenta. E está aqui os números. Quem quiser os números, eu tenho aqui para mostrar. E não são números fictícios, são números levantados da rede estadual de saúde. Mas eu quero agradecer a atenção, agradecer a parte, e quem quiser esses dados eu tenho como passar, tá? E quem quiser confirmar, é transparente, os números de atendimentos estão nos portais, são transparentes. Obrigado pela parte, tenho dito, senhor presidente. Vereador, com todo respeito, quero dizer a Vossa Excelência que a saúde municipal da cidade de Manaus hoje é referência para o Brasil. Se Vossa Excelência não sabe, constantemente o Ministério da Saúde vem a Manaus, vem a Secretaria Municipal de Saúde, para aproveitar os projetos que foram desenvolvidos pela saúde municipal. Aproveitar. Se há deficiência na saúde, não há parte da Prefeitura. A Prefeitura é considerada a melhor saúde pública do Brasil, da Prefeitura. Onde tem comunidades que até 90% estão com a sua cobertura. Não posso dizer, vereador, a mesma coisa do Estado. Quando a Vossa Excelência fala de um atendimento noturno, creio que Vossa Excelência não conhece comunidade de fato.
abrir uma UBS para trabalhar à noite, eu quero saber qual é o profissional de saúde que vai querer ir para um Fátima Andrade, que é a Zona Vermelha, que vai querer ir para uma UBS N21, que é a área vermelha, que vai querer ir para uma UBS Arthur Vigílio, que é a área vermelha, e que nós, em virtude disso, temos a pior segurança do Brasil. Eu quero saber qual é o profissional de saúde que vai querer à noite fazer atendimento. Eu quero saber qual é o profissional, qual é o pai e a mãe que vai querer levar os seus filhos numa UBS dessa, à noite, se não tem segurança. Quem vai correr o risco? Se os trabalhadores do Distrito Industrial saem 4 horas, 5 horas da manhã e todo dia praticamente tem vários assaltos ao sair da sua casa, em média de... Sabe que horas são os maiores assaltos da cidade? Tem esse dado? Os maiores assaltos na cidade, que acontece de roubo de celular e furto de pessoas, é entre 4 da manhã às 7 da manhã, o horário que essas pessoas saem de casa para pegar as rotas para trabalhar ou pegar um veículo para ir trabalhar. Se já indo trabalhar, nesse horário já são furtados e roubados, avalie indo para uma UBS nesse horário em áreas vermelhas da nossa cidade. Pela inoperância e a falta de segurança. Não é eu que digo, não. Quem está falando da falta de segurança é a pesquisa nacional que colocou Manaus como uma das cidades mais inseguras. Eu teria vergonha de fazer tal proposta. Eu moro dentro de comunidade e sei. Já pela manhã, os profissionais de saúde já temem, avaliam à noite, nas madrugadas. Mas eu até compreendo a falta de tal conhecimento. Eu posso falar com propriedade que moro dentro de comunidade e conheço de fato. Queria passar a palavra ao nobre vereador Elan Alencar agora. Nobre colega vereador Raulzinho, na área da saúde, a gente, enquanto presidente da Comissão de Saúde, a gente tem se aprofundado bastante nesses problemas de saúde na cidade de Manaus. Você imagina que no início da gestão, quando o prefeito de Manaus assumiu a prefeitura e nós aqui, enquanto vereador, começamos a fazer o nosso trabalho, o índice de cobertura de atenção básica, vereador Raulzinho, era menor que 40%. Ou seja, a cada usuário do Sistema SUS, a cada morador de Manaus, a cada 10 que buscava atendimento em uma UBS, apenas 4 era atendido. O sistema sucateado, a atenção básica de Manaus sucateado, vazios assistenciais enorme na cidade de Manaus, faltando médico, faltando remédio, faltando profissionais. E aí, no início da gestão do prefeito Davi Almeida, começou a se montar um grande plano de ação para melhorar a atenção básica da cidade de Manaus. Foi feito um concurso público, vereador Raulzinho. Já foi chamado mais de 2.000 servidores. Entre eles, mais de 500 ACS, que esses ACS estão na ponta atendendo as pessoas nas casas. Foram chamados enfermeiros, foram chamados médicos, técnicos de enfermagem, administrativos, foram reformados para mais de 80 unidades de saúde, foram construídos UBS Porte 4, com atendimento para mais de 1.000 pessoas dia, foram retomados os trabalhos da UBS Móvel da Mulher, que já atendeu mais de 150.000 pessoas, foi montado um grande atendimento nas unidades básicas de saúde da cidade de Manaus. E aí não dá para dizer, vereador Raulzinho, que a atenção básica não está fazendo a parte dela. Está, sim, fazendo a sua parte. Então, dizer que o Estado
não está fazendo a sua parte, porque a atenção básica, a prefeitura não está fazendo a sua parte, é uma grande mentira, é uma inverdade. O Estado tem que cumprir com a sua obrigação e a prefeitura tem que cumprir com a sua. Isso é um discurso antigo da Secretaria Estadual de Saúde. No passado, eles poderiam falar que, no passado, na gestão anterior, a prefeitura não cumpria com a sua parte, e aí eles poderiam dizer, a prefeitura, no passado, não fazia mais. Hoje, na gestão da doutora Chádia, do Djalma, do prefeito Davi Almeida, a Prefeitura de Manaus cumpre com as suas obrigações. Ainda tem mais um detalhe, vereador Raulzinho. O Estado fica com quase 90% dos recursos que seria oriundos também para o município nessa separação de recursos do governo federal. Parte dos recursos que seria para o município, o Estado, que quer assumir esse compromisso de também atender a atenção básica, porque no passado a prefeitura não atendia, esses recursos ficam no Estado. Se o Estado quer repassar esse atendimento para a prefeitura, ele tem que abrir mão desse recurso do Estado, repassar para a prefeitura e a prefeitura também avançar com mais atendimentos. Então, quando o Estado segura esse recurso, ele está dizendo, eu cumpro com o atendimento. É simples assim. Não é se falar mal, não é fazer uma cortina de fumaça, e sim atendimento, só isso. Não vou aceitar a inverdade, o fake news, a mentira. Eu estou aqui respeitando todos os entes da federação. É uma questão tripartite do processo. O governo federal banca, o governo estadual também executa e o governo municipal executa também. O que o governo municipal faz? Faz a atenção básica. O governo estadual faz média e alta complexidade. Quando, no passado, a prefeitura não cumpria com as suas obrigações, o Estado sempre assumiu, porque ele ficava com esse dinheiro para assumir também parte da atenção básica. Então, hoje é diferente, nós estamos melhorando, sim, a atenção básica, e esse discurso, vereador Raulzinho, de que o Estado não atende porque a atenção básica não funciona, não cola mais aqui no município de Manaus. Tenho dito, senhor vereador. E outro dado muito importante, vereador, que Vossa Excelência esqueceu de ressaltar. Nesse governo todo, quantos pronto-socorro ou hospitais foram construídos? Sabe por que tem gente nessa situação, numa maternidade, tendo filho nos corredores? Porque não tem leito. Porque não foi construído novos hospitais, pronto-socorros na nossa cidade. Se você não investe, se você não constrói, é claramente que vamos ter... Isso vazou através de um vídeo. Mas todo dia. Eu já fui em uma maternidade que tinha lá cerca de 15 mulheres para fazer uma curetagem. Esperando uma simples curetagem. Com um filho morto dentro de sua barriga. Se não há investimento, se não constrói hospitais, pronto-socorros, é claro que a fila do XGEG só aumentará. O povo terá que esperar um exame de alta complexidade em casa. O povo terá que esperar uma cirurgia em casa. E muitas das vezes receber uma ligação, quando receber a ligação, é o parente que vai atender e dizer, olha, meu parente já se foi. Queria passar a palavra ao nobre vereador Marcelo Serafim. Obrigado, vereador Raulzinho. Vejo discursos acalorados em relação à saúde pública. Acho que em todos os cantos, vereador Raulzinho, tem acertos e erros. Tem acertos e erros na condução da política de saúde do Estado, tem acertos e erros na política de condução do município, embora eu, como servidor da Secretaria Municipal de Saúde, saiba e não poderia falar diferente, que são mais acertos do que erros. Agora, em relação à cobertura, vereador Raulzinho, peça depois para o subsecretário Djalma lhe explicar como é que foi feito o aumento da cobertura da atenção básica na Secretaria Municipal de Saúde.
foi um reordenamento das equipes da Estratégia Saúde da Família. Equipes que estavam descompletas, elas foram sendo contempladas com alguém que foi chamado no concurso, ou se desmontou uma equipe e conseguiu completar 2, 3. Então, vamos tentar, pelo menos, sermos corretos e honestos quando a gente fala sobre essa cobertura. Peço depois para o subsecretário Djalma lhe explicar o que foi feito, porque eu estava lá dentro e eu sei muito bem o que foi feito, para que Vossa Excelência possa entender e não venha com esse tipo de discurso tentando desqualificar totalmente um ente federado e qualificar totalmente o outro ente federado. Além disso, é importante dizer que a saúde pública, ela efetivamente no Estado teve um problema sério. E esse problema sério, ele teve um condutor, que foi o doutor Anuar Samad, que foi o secretário de Estado de Saúde, que hoje é candidato a vereador do lado do prefeito Davi Almeida. Então, vamos dar a César o que é de César. Quem conduziu a falência do sistema público de saúde do Estado foi o doutor Anuar Samad, que poderia ter saído antes e não saiu, vereador Raulzinho. E hoje ele é candidato do lado do prefeito, do seu lado, não no seu partido, do seu lado. Então, acho que esse discurso, senhor presidente, neste momento, é um discurso que ele no mínimo, incoerente, porque não havia esse discurso no passado. O discurso do passado era que estava tudo muito bem. E hoje o discurso é que está tudo muito mal. E eu sempre disse que tinham que se fazer reparos dentro da saúde pública do Estado. Então, o meu discurso do passado é o mesmo do presente. Existem problemas, sim, existem problemas que devem ser reparados. Agora, vamos tratar da saúde pública do município, vereador Raulzinho. A gente tem, todas as semanas, unidades públicas de saúde do município sendo assaltadas, com os profissionais de saúde tendo os seus aparelhos celulares roubados, as suas bolsas roubadas, e a Prefeitura de Manaus não faz absolutamente nada. A segurança que havia dentro das unidades municipais foi retirada, e isso é obrigação do município. O município tem um contrato altamente oneroso para os cofres públicos de câmera, só que a câmera não garante a segurança do profissional de saúde que está lá na ponta. O profissional de saúde que é assaltado, ele tem o direito de solicitar as imagens da câmera para poder ver quem foi que assaltou, porque assaltou. E se ele pegar um tiro, vereador Raulzinho? O que a Secretaria Municipal de Saúde, o que o prefeito Davi Almeida vão fazer? Absolutamente nada. É uma vida que se perde de um profissional da saúde e vocês ficam calados, porque o discurso de Vossas Excelências é seletivo. Eu posso falar à vontade da saúde pública do governo, porque eu falo hoje e falava no passado. Agora, tem gente que seleciona o que fala. Os ladrões do passado, eles são esquecidos por alguns. Tem vereador aqui dentro que está em partido de político, que tem mais processo do que qualquer coisa por corrupção e está caladinho. Sobe na tribuna para elogiar ele todo dia, caladinho, porque a sua revolta, ela é seletiva. A sua revolta só seleciona aqueles que não estão atendendo os seus interesses, mas aqueles que estão atendendo os seus interesses têm a lealdade canina de determinados vereadores aqui dentro. Então, eu queria contribuir com o discurso de Vossa Excelência e pedir que Vossa Excelência possa nos ajudar em relação à segurança das unidades, porque isso é dever de Vossa Excelência, isso é meu dever enquanto vereador, isso é nosso dever, e eu queria muito que Vossa Excelência pudesse nos ajudar nisso, para que os profissionais da Sensa possam ter mais segurança dentro das unidades de saúde. Tenho dito, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Serafim. Eu queria pedir de Vossa Excelência também que possa contribuir com esses profissionais da saúde municipal em falar com o secretário de Segurança para dar mais segurança nas comunidades. Porque os dados que eu tenho, dados concretos, porque sou morador da comunidade, é que os assaltos, a maioria dos assaltos, 90% dos assaltos não são dentro das unidades, são fora. São fora das unidades. Que funcionários, às vezes, têm seus carros furtados, seus telefones furtados. Então, Vossa Excelência devia contribuir com isso para solicitar
do secretário de Segurança que coloque segurança nas comunidades. Eu acho que Vossa Excelência, para falar de segurança, deveria visitar e ajudar o governo do Estado algumas delegacias da nossa cidade. Vossa Excelência poderia contribuir também visitando os batalhões da nossa cidade. Vossa Excelência deveria contribuir também na questão de segurança, pedindo para chamar os concursados. Essa semana mesmo, eles estavam lá na frente do Palácio do Governo, reivindicando um direito seu do concurso, para ingressar na polícia, para aumentar o efetivo, para melhorar essa segurança. Os assaltos, 90% posso acrescentar que não são dentro das UBS, são fora, quando as pessoas saem, quando as pessoas vão até a UBS procurar um atendimento. Mas Vossa Excelência pode contribuir nessa parte, eu vou contribuir com a outra. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, tampar o sol com a peneira. Quanto ao atendimento, se você não aumenta, se você não constrói maternidade, se você não constrói hospitais, é claro que o sistema vai gerar um caos. Essa senhora teve o filho no corredor de uma maternidade porque não tinha leito. Essa é a pura verdade. Não tinha leito. Queria passar a palavra ao novo vereador Roberto Sabino. Obrigado. Oi. Obrigado, vereador Raulzinho, pela parte, cumprimentando aí o nosso presidente da Câmara e todos os companheiros vereadores. Quando se fala, eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública Municipal, não quero entrar no mérito de acusar, mas quero reconhecer que nesta gestão do prefeito Davi Almeida, ele tem o privilégio de mostrar para a cidade de Manaus, para a população manauara, que ele fez a diferença, equipando e colocando a guarda municipal. Eu tenho acompanhado, tenho visto, e nós não podemos esconder. O problema de segurança na cidade de Manaus, no Estado, é muito sério, tanto é que os índices dizem aí que Manaus é a terceira cidade mais violenta do Brasil. Então, mas essa gestão eu quero reconhecer que o prefeito fez a diferença sim. Em todos os outros gestores que passaram, o prefeito se esforçou e colocou aí, está aí, a Guarda Municipal Armada, para contribuir, para colaborar com a segurança pública do Estado do Amazonas. Então, isso, eu quero fazer essa referência aqui, reconhecer, porque tenho acompanhado e sou policial civil, tenho acompanhado essas questões, já aposentado, graças a Deus, né? Mas, se não tivesse essa guarda municipal, pior estaria a nossa cidade de Manaus. E a gente torce e a gente cobra, e realmente precisamos cobrar, como representante da sociedade, que haja melhora, que o prefeito continue equipando, ajudando, melhorando a cidade de Manaus, para contribuir com a polícia militar, que ela é ostensiva, que faz a segurança para a nossa cidade. Então, é necessário que o governo também tenha um olhar especial nessa questão para a cidade de Manaus, com relação à segurança pública. Então, eu parabenizo o vosso discurso e é a minha contribuição nesta manhã. Obrigado. Quero concluir a minha fala agradecendo a todos os apartes. Mas quero também dizer uma coisa. É notório e é claro os avanços que tivemos na saúde municipal. É notório e é claro os avanços que tivemos na Guarda Municipal. Agora, não enxergar o que aconteceu na saúde do Estado, a falta de construção de maternidades, de pronto-socorros, para atender a fila do XREG, o caos que se instaurou na saúde pública,
e que todos nós, vereadores desta casa, somos cobrados por obrigação que não são nossas, me digam o contrário. A gente é cobrado todo dia por obrigações que não são nossas. São dos deputados e do governo. A gente não enxergar o que está acontecendo na segurança pública, a falência da segurança pública, e demonstrado por pesquisas, é só visitar, gente, as delegacias, os batalhões, o sofrimento dos concursados querendo ser chamados para aumentar esse efetivo. Policiais capacitados nós temos. O que falta é estrutura. Sem estrutura não se trabalha. Não se trabalha. Querer que profissionais de saúde que moram dentro da comunidade vão trabalhar nas noites é uma falta de conhecimento absurda. E querer que o morador da comunidade vá até essas unidades de saúde à noite é mais absurdo ainda. É mais absurdo ainda, tenho dito. Obrigado, vereador Raulzinho. Com o termo do vosso discurso, próximo orador inscrito, vereador Johnny Carvalho. Pelo tempo de... Oito minutos, vereador. Senhor presidente, bom dia a todos, nobres vereadores. Senhor presidente, venho hoje mais uma vez a esta casa, neste plenário, desta vez parabenizar ao capitão Aldivan, da 30ª SICOM, Batalhão Leste, aonde, nesta madrugada de segunda para terça, o mesmo com seus soldados e seu batalhão, conseguiu desarticular uma quadrilha de meliantes, aonde estavam se deslocando para executar os seus desafetos na zona leste de Manaus, aonde estavam saindo do Braga Mendes e se deslocando ao Valparaíso. Gostaria de mostrar aqui o que foi apreendido por esse batalhão que merece total... Existe um vídeo também aí, ó. Fuzis, 2 fuzis, uma pistola calibre 12 automática, uma escopeta, aliás, perdão, uma escopeta calibre 12, uma pistola .40 e também 3 carros que estavam dando apoio a esses meliantes. Lembrando que eram 6 meliantes fortemente armados. Aí eu gostaria, é claro, de parabenizar aqui ao governador do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, assim como também ao secretário de Segurança, Coronel Vinícius, que está fazendo um trabalho exemplar, assim como também o comandante-geral da Polícia Militar, comandante Klinger, e também não posso deixar a pessoa que ficou de frente e comandou essa mega operação, tirando das ruas da cidade de Manaus meliantes e essa marginalidade que antes estavam tocando o terror na zona leste de Manaus. Imagine só essas crianças aí que vocês viram, com essas armas aí, assaltando a população, tocando o terror, fazendo baderna na cidade. Agora, eu gostaria de falar o nome de cada um
que participou dessa operação. Vamos lá. Capitão, esta mega operação foi comandada pelo capitão Aldivan, o comandante da 30ª SICOM, Batalhão Leste, na Zona Leste de Manaus. Soldados envolvidos: Sargento Cabo Mequias de Ribeiro, Sargento Ataíde, Cabo Ederson e aos demais soldados que foram envolvidos nessa mega operação, que deu um bom resultado e uma resposta excelente para a população que antes clamavam, faziam denúncias mediante a esses meliantes. Só mais um detalhe: eles estavam se preparando para fazer uma chacina no Valparaíso, aonde nós sabemos que são áreas vermelhas, manchadas pelo tráfico de drogas e pelas facções. Mas, graças a Deus, o comandante Aldivan, o glorioso comandante mandado por Deus, soldado de Davi, desarticulou essa bandidagem que iria fazer uma chacina. Sabe lá Deus, vereador Maciel, o que iria acontecer no Valparaíso? Eles iriam matar pessoas, e no meio de pessoas que estão envolvidas com facções, com coisas erradas, estariam também pessoas inocentes. Senhor presidente, gostaria de ceder a palavra agora ao nobre vereador, excelência, vereador Marcel Alexandre. Muito obrigado, vereador Johnny Carvalho. Eu me senti na obrigação de pedir uma parte a Vossa Excelência no seu discurso. Primeiro porque eu entendo que o vosso discurso nessa manhã vai coroar o grande expediente. Porque se tem algo que o nosso povo precisa, é de esperança. E, na maior parte, parece que os discursos vêm apresentando abismo a abismo. Mas Vossa Excelência vem falar na direção, vereador Johnny, do apelo número 1, se não me falha a memória, se não é o número 1, é um dos 3 maiores apelos ao poder público nesse período eleitoral, nas eleições. A expectativa do cidadão, das 3 mais importantes, a segurança está. E, em algumas pesquisas, é o apelo número 1. Quando Vossa Excelência vem falar, então, do nosso coronel Aldivan, que comandou, o capitão que comandou essa operação com êxito pleno, nós nos sentimos felizes, e aquilo que nós precisamos é de segurança, principalmente, não somente, mas principalmente da nossa zona leste e da zona norte de Manaus, e que não é uma região que não é fácil fazer segurança e manter ali um controle social. E aí, quando nós ouvimos de um resultado positivo como esse, porque parece que virou uma moda eliminar pessoas, e principalmente entre facções. E acontece que faz o que faz com Manaus, que aparece como a terceira, ou alguns indicativos de quinto lugar, e outros em terceiro. Então, nós somos um dos 5, entre uma pesquisa e outra, estamos entre os 5 municípios mais violentos do Brasil. Parece não ser verdade, porque a gente sabe quem é Manaus, quem é o manauara, quem é o povo amazonense, que recebeu reconhecimento na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, de ordeiro, de melhor organização e das melhores recepções. E então, quando a gente vê o poder público agindo através da nossa gloriosa Polícia Militar, através da Secretaria de Segurança, dando destaque à prontidão na ação do governo, é isso que o povo quer, que o poder público cumpra o seu papel. É o famoso faça a sua obrigação, mas quando se trata de segurança
e que os nossos policiais colocaram as suas vidas em risco para preservar a população e para que tenhamos uma outra direção e desarmando a bandidagem, realmente Vossa Excelência faz uma interferência muito boa nessa manhã e nos traz aquilo que nós queremos, que é a visão da esperança, de expectativa e de segurança para as nossas famílias. E eu torço para que a polícia faça mais e mais a segurança e o Estado entenda a importância de que o nosso cidadão, o nosso povo, os pais, sintam-se seguros no seu direito de ir e vir e no seu direito de vida. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo destaque que deu e pelo discurso nessa manhã. Senhor presidente, gostaria de enaltecer o discurso do nobre vereador e dizer, Excelência, que ele merece, o senhor já está promovendo ele tem que ser promovido mesmo a tenente-coronel, porque ele está fazendo um trabalho excepcional na zona leste de Manaus. E, se o senhor presidente permitir, eu gostaria de fazer uma bravura aqui, uma homenagem e fazer uma recomendação a esta casa. Eu vou fazer aqui, se a mesa permitir. Eles merecem uma bravura, porque, se não me falhe a memória, houve trocação de tiros. E eles se arriscaram para poder alcançar o objetivo maior, que é fazer essas apreensões. Agora, eu gostaria que vocês pensassem um pouco o que não tem escondido nas ocupações irregulares. O que não tem escondido dentro das invasões, aonde hoje elas estão tentando novamente se proliferar na cidade de Manaus, vereadores. É muito importante que a gente frise isso e tenha uma mega operação. Eu gostaria que tivesse mais uns 10 comandantes como o capitão Aldivan, que sentasse o cepo, que fosse caçador de bandido mesmo, porque é isso que a cidade de Manaus está precisando. Pessoas igual a ele, que tenha peito para combater a bandidagem. Bom, sem mais, eu vou finalizando aqui, reiterando e parabenizando ao senhor governador, ao secretário de Segurança Pública, Coronel Vinícius, ao comandante-geral da PM, ao comandante Coronel Klinger, ao capitão Aldivan e aos seus soldados gloriosos que fizeram parte dessa mega operação. Que tenha mais operações como essa, senhor governador. O meu muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Johnny. Com o tempo do vosso discurso, encerramos o bloco número 2 no dia de hoje, portanto, o nosso grande expediente. Quero informar todos os vereadores e a todos que nos acompanham que no dia de ontem nós encerramos a elaboração e publicação dos editais do concurso da Câmara Municipal de Manaus, com a publicação do concurso para procurador. Já havíamos também publicado os editais para o concurso de nível de ensino médio, bem como do nível em nível superior, e agora as inscrições estão abertas e esperamos realizar um certame com grande sucesso, com grande êxito, para que depois de 21 anos possamos renovar os quadros de funcionários públicos municipais aqui deste Poder Legislativo Municipal. Boa sorte a todos os concurseiros. E agora vamos cumprir mais uma etapa do que havíamos nos comprometido quando da chegada à presidência deste poder.
Senhoras e senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão ordinária desta terça-feira, dia 27 de agosto de 2024, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, nesta quarta-feira, horário regimental.